Acompanha-nos para uma análise Francisco Falcão Machado, embaixador jubilado, e Sérgio Vitorino, jornalista. Bom dia aos dois, bem-vindos. Francisco Falcão Machado, olhando para esta mais recente informação, Israel continua a achar que com estas operações vai efetivamente conseguir anular quer aqueles que são os cabecilhas, as pessoas importantes do grupo Hezbollah, quer aquilo que é também o seu armamento. Isso é possível e que consequências pode trazer para aquilo que é o entendimento de cessar-fogo em vigor? Bom dia. Ora, muito bem. Eu julgo pessoalmente que Israel está a seguir um péssimo caminho e que estes bombardeamentos sistemáticos fazem lembrar, há muitos anos atrás, que no Vietnã os Estados Unidos também faziam chamados tapetes de bombas, quer dizer, faziam uma quadrícula do país e todos os dias uma dessas quadrículas era bombardeada sistematicamente. Era uma técnica brutal, causou imensas vítimas, prejudicou muito a economia geral e o pior de tudo é que não teve qualquer efeito. Israel, pelos vistos, não estudou ou não aprendeu essa lição e está a insistir em bombardeamentos que alega que foram combinados com os Estados Unidos. Isso não sabemos. É Mas certo. é a mais recente informação que temos, que há um entendimento com os Estados Unidos para prosseguir com os ataques no Líbano. Era interessante se os Estados Unidos dissessem: sim, senhor, demos o acordo a Israel para bombardear. Isso creio que não foi dito. Ontem Donald Trump disse isso. Sim. Disse. Então, mas acha que pode haver aqui uma crise? Perdão. Você acha que pode haver aqui uma crise entre os Estados Unidos e Israel, entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, por força disto mesmo? Israel prossegue a sua operação militar no Líbano com muitas baixas, ontem um dia sangrento, e Donald Trump procura uma rampa de saída para este conflito. Não, isso é verdade. Isso de facto é verdade, mas será esse o bom caminho? Será essa a boa solução? Eu duvido. Agora, por outro lado, já os analistas, a grande maioria dos analistas que se têm debruçado sobre este conflito, têm chegado à conclusão que julgo que é bastante evidente de que as agendas dos Estados Unidos e de Israel não são iguais. Israel tem uma agenda que é de sobrevivência, no fundo, dirigida particularmente contra o Hezbollah, que está em zonas do Líbano e daí tem atacado Israel, enquanto que os Estados Unidos dedicam sobretudo ao Irão e fazendo notar que o Irão não atacou o Líbano nem atacou Israel, quer dizer, que é uma guerra, digamos, entre aspas, diferente. A partir daí podemos tirar muitas conclusões, mas aquilo que seria desejável era que isto, cedendo aliás a apelos da comunidade internacional, do Papa Leão XIV e até do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, seria bom que Israel pensasse um bocado naquilo que está a fazer. Sérgio Vitorino, esta mais recente morte do sobrinho de um líder máximo do grupo Hezbollah por parte de Israel pode ser aqui a gota de água para fazer com que o copo transborde e este acordo alcançado, ou este cessar-fogo alcançado, pelo menos possa ruir nas próximas horas? Não bastasse a incursão no Líbano, agora mais este anúncio? Não acredito, senão já teria acontecido durante esta noite, e a verdade é que esta noite, pela primeira vez em 40 dias, os países do Golfo tiveram uma noite sossegada, porque não houve notícia de drones partidos do Irão a atacar interesses nos países do Golfo. Agora, efetivamente, o ataque que eu considero indiscriminado que ontem Israel realizou contra o Líbano, que fez perto de 200 mortos e 1000 feridos, eles próprios anunciaram que atacaram 160 alvos em 10 minutos, portanto foi uma tremenda brutalidade. Os resultados estão à vista, o Estreito de Hormuz parecia começar a abrir, encerrou imediatamente. Os mercados que pareciam estar a baixar o preço do petróleo, o preço estagnou ou subiu em alguns dos mercados. As bolsas também estão a cair em alguns países.
Portanto, a vantagem que haveria do anúncio de um cessar-fogo e de um plano de paz que começa sábado a ser discutido, alegadamente presencialmente, em Islamabad, essas vantagens imediatas desmoronaram-se e todo mundo olha agora com grande desconfiança para todo o processo, porque se de facto temos um acordo, mas há entendimentos diversos sobre esse acordo. Da inclusão do Líbano neste processo. Os Estados Unidos e Israel dizem que o Líbano não está incluído, o Irão e o Paquistão, que foi quem negociou o acordo, dizem que o Líbano estava incluído. Portanto, se nem nos termos do acordo estamos de acordo, digamos assim, será muito difícil avaliar o futuro destas demarches que estão a ser feitas. Portanto, eu acho que toda a gente tem razão para estar moderadamente para o baixo otimista com o que tem sido, com o que foi alcançado. É esperar que durante as negociações que vão ter início no fim de semana se estabeleça regras mais claras e que se estabeleça de uma vez por todas se o Líbano faz parte, se não faz parte e outras coisas, se há taxamento sobre os navios que vão passar no Estreito de Hormuz, há muitas coisas que ainda estão no limbo, digamos assim, que convém esclarecer. Até porque não temos apenas um documento divulgado, temos 3 propostas, foi o que avançou ontem J.D. Vance, Donald Trump a dizer que a que foi divulgada de 10 pontos não é correta. Isto é normal, Sr. Embaixador, termos vários documentos a virem para a imprensa, porque no final de contas será depois feito um entendimento sobre essas mesmas propostas vindas das partes envolvidas. Há também aqui alguma falta de descrição que nos faz desconfiar de que haverá sucesso nestas negociações, ou não olha dessa forma? Bem, uma negociação tem várias técnicas, uma delas é manter ou não revelar todo o seu conteúdo, que certamente aqui tem sido a técnica que certamente agora tem sido utilizada, e por outro lado, às vezes, deixar transpirar uma percepção, ou criar uma percepção falsa que não corresponde às realidades, mas que interessa uma certa estratégia. Eu não estou dentro das negociações que vão começar, creio que amanhã e este fim de semana em Islamabad, mas creio que já houve uma declaração do Irão que tinha uma delegação pronta para ir e agora retirou. Isto faz-nos pensar que a questão em si tem 2 componentes. Uma é o cessar-fogo propriamente dito, talvez até na gíria militar se devesse chamar antes um calar de armas, que é um bocadinho menos forçoso que um cessar-fogo. Cessar-fogo esse também não é conhecido todo o seu conteúdo. E, por outro lado, a questão do Estreito de Hormuz. A questão do Estreito de Hormuz também é complexa, sem dúvida nenhuma, mas tanto uma como outra questão envolvem repetidas violações do direito internacional, se é que ainda existe direito internacional. Eu aproveito aqui a deixa do nosso companheiro de mesa, no sentido de que este sucessivo assassinato de líderes do Irão, tanto do lado religioso, ayatollahs, isso, como também do lado militar, pode parecer uma vitória, mas é uma vitória pírrica, porque, por um lado, como o próprio presidente Trump fez notar, com um pouco de ironia, que já nem sabia com quem é que havia de falar, porque os líderes são sucessivamente eliminados, chamado magnicídio, e, por outro lado, há aqui um risco, um bocado uma imaginação minha, atenção, eu não tenho informação concreta sobre isso, mas há aqui um risco. Não sei se recordam que uma das estratégias que o Irão, ou melhor falando, os guardas da Revolução adotaram no início do conflito foi distribuir responsabilidades ou dar autonomia a cada um dos comandos regionais da Guarda Revolucionária. Isto daria liberdade de ação para eles tomarem iniciativas sem o conhecimento ou autorização do Poder Central, mas também há um risco que não podemos eliminar completamente, que é não só as atitudes contraditórias, um comandante do Sul diz uma coisa, o comandante do Norte diz outra, como até embrionariamente
esperemos que isso esteja muito longe, provocar até uma guerra interna Em todo o caso, só para rematar, é perceptível que o poder efetivo está a transitar da mão dos ayatolás, digamos, da liderança religiosa, está a transitar para a liderança militar, sobretudo dos guardas da Revolução. Já vamos voltar à análise